Amém, irmãos. Louvamos o nome do Senhor essa noite. Somos gratos a Ele pela oportunidade que temos de nos reunir aqui mais uma vez em torno da palavra do nosso Deus. E a nossa expectativa grande é que Ele nos fale essa noite, nos ajude, se revele a nós, fale aos nossos corações, fale até mais do que for dito aqui, para cada um de nós, para a glória do Senhor mesmo. Amém, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos abrirem João capítulo 3. João capítulo 3. Sei que é uma passagem muito conhecida pelos irmãos. Graças a Deus por isso. E o texto que eu quero tomar aqui, eu sei que vocês nem precisariam abri-lo. Eu sei que todos sabem ele de cor. Que é o versículo 16. Isso. Até diante disso, vou convidá-los para nós falarmos juntos. João 3,16. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então vamos agora para a epístola. 1 João. Agora João um pouco mais avançado em idade. O tempo já se passou um pouco mais na vida do nosso irmão. E ele escreve então a sua epístola. Muito provavelmente, Apocalipse ele escreveu antes do Evangelho e antes da epístola. Provavelmente. E o capítulo que eu quero que vocês peguem também é um capítulo muito conhecido, da epístola de 1 João, capítulo 4. 1 João capítulo 4. Peguem comigo o versículo 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o outro versículo, aqui ainda no capítulo 4, o versículo anterior, diz: amados, versículo 7, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome por esse tempo que o Senhor nos coloca juntos aqui, em torno da Tua palavra. O nosso desejo, de fato, é o Teu falar. Foi por isso mesmo que nós saímos das nossas casas, nos dirigimos até esse local de reunião, de 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Sabemos e confiamos tanto na Tua presença, porque é no Teu nome que nós nos reunimos. Então nós te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos, que a lâmpada do Senhor possa se acender essa noite nos nossos corações, para que a gente possa contemplar aquilo que o Senhor tem desejado para nós. É a Tua palavra, Senhor, ela é tão alta para nós. Precisamos da tradução do Teu Espírito Santo para que a gente possa compreender. Senhor, nós amamos tanto a Tua voz, amamos tanto o Teu falar. Então o Senhor pode ter toda a liberdade aqui no nosso meio. Nós queremos que o Senhor tenha toda a liberdade no nosso meio. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, Pai, que deu o Seu Filho de mais precioso para nós. E o Senhor amou o mundo de tal maneira porque o Senhor é amor. Louvado seja o Teu nome pelo Teu caráter, pela Tua essência. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Então esse é o tema que pretendo compartilhar hoje, com a ajuda do Senhor. Sem dúvida nenhuma, um tema extremamente elevado nas Escrituras. Cada um de nós, irmãos, que foi até o Senhor, não foi por outro motivo, senão constrangidos pelo amor de Deus. E o amor de Deus foi a primeira coisa que nos encontrou na nossa experiência. E não será a última coisa nossa aqui nessa terra. Não será. Porque o amor jamais acaba. O amor ele vai perseguir-nos por toda a eternidade. E nós precisaremos dela. Precisaremos da eternidade para começar a compreender um pouco mais o amor de Deus.
Sabemos que a palavra de Deus é tão rica nesse assunto, e ela fala tanto disso, de Gênesis até Apocalipse, recheada do tema amor. Mas nós sabemos que o coração do Senhor colocou para nós aqui aquilo que nós precisávamos. Mas, sem dúvida nenhuma, no coração do Senhor há tanto, tanto e tanto e tanto mais. Então, constrangidos por esse amor, nós vamos tocar naquilo que for possível, para que o Senhor então possa dar esse passo conosco, para a glória do seu nome. No que nós lemos aqui, irmãos, foi escrito pelo nosso irmão, o apóstolo João. As 3 porções que nós lemos foi escrito por João. E é interessante que ele é chamado, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Na verdade, os seus escritos, eles são recheados dessa expressão. A expressão, ele tenta sempre trazer para nós o amor de Deus. O amor de Deus. Ele tenta falar isso conosco. Na verdade, quando ele escreveu o seu evangelho, a partir do capítulo 13, lá de João, a partir do capítulo 11, ele fala a respeito do Senhor que amava a Marta, a Maria e a Lázaro, a partir do capítulo 11. E é interessante que ele começa a dizer que há um discípulo que o Senhor amava, ele começa a dizer isso a partir do capítulo 13. E ele está falando dele mesmo. Ele disse isso por 4 vezes, do capítulo 13 até o capítulo 20, ele disse 4 vezes, o discípulo a quem o Senhor amava. Isso é muito significativo, porque será que o Senhor não amava os outros 11? Até mesmo Judas Iscariotes. Como eu disse, ele começou a falar a partir do capítulo 13, e foi ali, no capítulo 13, que João relata a última ceia, a última Páscoa, e é também no capítulo 13 que houve ali o lava-pés. E o Senhor, tendo amado os seus, amou até o fim, com amor infinito. Ele amou até as últimas consequências e chegou a ponto de lavar os pés de Judas também. É o amor de Deus, é o amor incondicional. É o amor que não vê os méritos do objeto do amor. Afinal, nós que somos objetos do amor de Deus, graças a Deus por isso, não temos méritos. E Ele nos amou apesar e a despeito de não termos méritos, apesar dos deméritos. O Senhor nos amou até o fim. Será que era a jactância de João dizer o discípulo a quem o Senhor amava? Será que era uma soberba da parte dele? Será que ele se sentia mais do que os outros? Irmãos, ele não se sentia mais que os outros. O fato é que, de alguma maneira, de alguma forma, o coração dele foi constrangido a esse amor, que ele percebeu o quanto ele era amado pelo Senhor. Se você perguntar para uma mãe que tem vários filhos, qual é o seu filho preferido? Né? Será que ela vai falar, não, meu filho preferido é aquele, ou é aquele outro? Normalmente os filhos têm essa brincadeira, não, o outro é o filho preferido. Né? Normalmente os filhos fazem isso. Mas o filho preferido, via de regra, é aquele que se debruça e se despeja e desfruta mais do amor do pai e da mãe do que os outros. De alguma forma ele consegue perceber o quanto ele é amado, então ele se aproxima mais. Teve uma mãe que disse, o meu filho preferido é aquele que está ausente até que ele volte. O meu filho preferido é aquele que está doente até que ele sare. O meu filho preferido é aquele que está com um sério problema, até que esse problema seja resolvido. Então nós precisamos perceber o amor de Deus por nós, porque nós somos esses carentes do amor do Senhor. E se esse amor não capturar o nosso coração, nós vamos ficar aquele... É interessante que quando a gente vê lá no capítulo 11, que eu citei, né? Diz que Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro. E quando Lázaro estava morto, e antes um pouco, disse, Senhor, aquele que tu amas, ele está doente. Interessante que você vê Lázaro sempre na periferia. Você nunca percebe Lázaro ali entrando. Você vê Marta e Maria sempre, né, ainda que uma tivesse com um serviço um pouco desregulado, a outra estava ali debruçada aos pés do Senhor, amava a presença do Senhor e estar com ele aos pés dele. Lázaro, você não vê a voz de Lázaro, então ele está sempre na periferia. Mas o Senhor amava a Lázaro também. Então chegou para ele uma notícia, Senhor, aquele a quem o Senhor ama, ele está doente. O Senhor falou, fica tranquilo, essa doença
é para a glória de Deus, né? Ele falou isso a respeito do cego no capítulo 9, no capítulo 11, e no capítulo 11 parece que ele se demora e tem o tempo dele, né, para se chegar e curar aquele que estava enfermo. Basicamente, irmãos, aqui na epístola de 1 João, nós temos aqui a tradução do que o apóstolo fala, do que o apóstolo nos diz, do que o apóstolo nos explica, de quem é verdadeiramente nascido de novo. Ele fala para nós aqui, está na epístola. Quando a gente leu o primeiro texto, João 3,16, o contexto ali é o Nicodemos. Capítulo 3, todo é Nicodemos. E quando o Senhor Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo para Nicodemos. E muita coisa faz sentido ali para Nicodemos. Muita coisa. Dentre elas que a serpente, né, que havia lá no Antigo Testamento, no livro de Números, a gente vê isso, teria que ser levantado. Então, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Né? Então, ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu. Aí depois ele diz, porque Deus amou o mundo. 2 versículos depois, de tal maneira. De uma maneira impressionante, que eu vou falar de tal maneira, porque é difícil para eu definir. Então, ali, ele coloca para Nicodemos a necessidade do novo nascimento para que ele pudesse ver e entrar no reino de Deus. O assunto ali está em torno do reino de Deus. E isso era muito claro no coração de Nicodemos, essa necessidade que o reino de Deus seria estabelecido na terra. É o assunto mais falado nas Escrituras. De Gênesis até Apocalipse, mais falado em toda a Escritura, o tema mais abordado nas Escrituras é o reino de Deus. Estava claro para Nicodemos quando ele diz isso. Mas só que ele coloca um ponto, Senhor, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E diz, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então eu te falo, importa nascer de novo, importa nascer do alto. É isso que significa aquela expressão. Você precisa nascer de Deus. Você precisa ter o seu coração convertido. Irmãos, eu não sei se isso fica muito genérico para nós. Não sei se isso fica pouco abrangente, mas o Espírito Santo cuidou disso e colocou na sua epístola aqui 7 características daqueles que são nova criatura, daqueles que são nascidos de novo. São 7 características. Eu li aqui no versículo 7 uma delas. Ele diz que aquele que ama é nascido de Deus. Essa é a terceira característica. A primeira está no capítulo 2, verso 29, que é todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja, ele está usando essas expressões, é a mesma expressão que o Senhor Jesus usou no capítulo 3 de João. Nasceu de novo. Ele está dizendo que quem pratica a justiça é nascido dele. Compartilhei isso na outra oportunidade. E em contrapartida, o segundo ponto, o segundo aspecto, capítulo 3, versículo 9, está bem pertinho aí, ele diz que qualquer que é nascido de Deus, está vendo? Qualquer que é nascido de novo, você pode usar essa expressão. Qualquer que é nascido do alto, não vive na prática do pecado. E a terceira evidência do novo nascido, já lemos aqui. A quarta evidência está no mesmo versículo, que conhece a Deus, né? A palavra ali é intimidade com Deus, tem relacionamento com Deus. O quinto ponto, capítulo 5, versículo 1. Quinta evidência, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Sexto ponto, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o sétimo ponto, capítulo 5, versículo 18, na segunda parte, ele vai dizer para nós que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, né, o que de Deus é nascido, o que é nascido de novo, conserva-se a si mesmo. E esse texto que nós coloquei agora aqui para os irmãos, capítulo 4, versículo 7, a gente vai trabalhar um pouco aí com a palavra, tá? Vai ser muito importante se você puder acompanhar
os textos, porque esse assunto, como eu disse, ele é muito vasto. E essa expressão ágape, que é esse amor que está descrito aqui. Há outras palavras, né? Nós sabemos que há pelo menos 7 palavras no grego, no original, que vai descrever amor. Mas nem todas vai falar do amor sacrificial, do amor de Deus. Uma vai falar do amor que eu tenho por um amigo. Uma outra palavra pode falar do amor que eu tenho pelos filhos ou pela família. Uma outra palavra do grego vai falar de uma paixão, né? Um amor apaixonado, um amor que o coração palpita. Não é nenhum desses amores que ele está falando. Tem até no grego uma palavra que demonstra o amor por si mesmo, o amor egocêntrico, o amor centrado em si, mas também é óbvio, não é essa palavra. A palavra é ágape mesmo, é o amor sacrificial, é o amor de Deus. Como eu disse inicialmente, é o amor que não se detém nas imperfeições, é o amor que vai além. Por isso, irmãos, e a gente tem ouvido muito, infelizmente, ouvimos muito que eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Vocês não imaginam o quanto a gente ouve isso. Você tem 2 possibilidades: ou você nunca amou, ou o seu amor está entulhado com tantas coisas que você não consegue perceber esse amor. Porque o amor de Deus, o amor ágape, ele jamais acaba. Eu estou colocando esse exemplo para os irmãos, essa figura para os irmãos, para que a gente possa compreender que não importa o caminho que nós andamos, ele nos amou com amor infinito. Agora nós vamos responder a esse amor. Esse é um ponto importante dentro de tudo isso. Qual é a resposta do nosso amor? Porque esse amor é um assunto vital nas Escrituras. Esse amor de Deus, ele fala dessa verdadeira experiência de conversão. E um outro ponto, aqui falando então do nosso meio, para que a manifestação de Deus seja percebida, algo precisa acontecer nos nossos corações acerca do amor de Deus em nós e através de nós. Os irmãos entendem? Esse amor precisa ser uma realidade grande, porque o Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos. A palavra de Deus diz, né? O Senhor Jesus disse que vocês serão meus discípulos quando amardes uns aos outros, né? E seremos conhecidos pelo amor com que nos amamos uns aos outros. Então essa é a marca fundamental, do início da nossa conversão até o fim. Irmãos, o Novo Testamento, essa expressão ágape, o verbo ágape, agapau, agapeto, ela acontece centenas de vezes no Novo Testamento. Só que nessa epístola, chamada Epístola do Amor, ela aparece mais de 50 vezes aqui na carta de 1º, 2º e 3º João. Mais de 50 vezes. Então é um tema que nós precisamos verdadeiramente nos debruçar e compreender muito ele. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, a primeira vez que aparece essa expressão é lá em Gênesis, no capítulo 22. Algo havia entrado no coração de um pai, ou alguém, né? Outro alguém entrou no coração de um pai, e esse pai acabou, digamos que, preterindo o amor de Deus. Isso aconteceu com Abraão. Quando você lê anteriormente do capítulo 22, você percebe que a afetividade que Abraão tinha por seu filho prometido Isaque, estava indo além, digamos assim. Então, quando o Senhor Deus, é claro que nós temos também a tipologia, não podemos ignorar a tipologia. Abraão como a figura do pai, Isaque a figura do filho. Então, já vemos ali tipologicamente o sacrifício, o pai dando aquilo que ele tinha de mais precioso, sacrificando aquilo que ele tinha de mais precioso, colocando no altar aquilo que ele tinha de mais precioso. Então essa é a tipologia. Agora, o Senhor Deus disse para Abraão, né, dá o filho, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Aí Deus diz assim: a quem você amas. Gênesis capítulo 22, foi a primeira vez que a expressão, é claro que a expressão do amor de Deus está em Gênesis no capítulo 1, né? Porque Deus, ele mesmo sabendo da queda do homem, ele criou o homem. Então nós já vemos, digamos que por inferência, o amor de Deus demonstrado ali.
E de alguma maneira, irmãos, nós sabemos que nós tocamos no amor de Deus de muitas formas, mas nós só podemos tocar no amor incondicional de Deus porque o homem pecou. Pensa um pouco nisso. Quando eu pensei nisso, eu, a princípio, fiquei um pouco assim, indignado comigo mesmo, né? Como pode isso? Porque nós nunca conheceríamos a graça de Deus de uma maneira profunda, a misericórdia de Deus de uma maneira profunda, o amor de Deus na sua total profundidade, que ama a despeito do pecador, se o pecado não tivesse entrado. Então é como se todas as coisas de fato contribuíssem para o bem daquele que ama a Deus. E Deus sabia disso, Ele falou, vai cooperar para o bem. Alguns vão compreender que mesmo apesar do pecado, eles vão ver o tamanho e a profundidade do meu amor por eles. Eles vão conseguir compreender isso. Depois os irmãos pensem nisso. Mas quando chega em Gênesis no capítulo 22, algo tinha entrado no coração de Abraão. E Abraão então teve aquela palavra do Senhor. E ele foi até as últimas consequências. Na verdade, quando Deus estava pedindo Isaac, na verdade Deus estava pedindo Abraão de volta. Era isso que ele queria. A bênção se tornou e entrou no lugar do abençoador. Então, irmãos, se nós também temos Isaques nos nossos corações, se há algumas coisas que estão... Fiquei pensando nisso enquanto eu estava meditando nesse texto de Gênesis 22. O que tem nos nossos corações que de alguma maneira precisa ser colocado de lado? O Senhor, Ele deseja tanto esse amor. E ali, aquele altar de Abraão, nós sabemos que Abraão em sua vida toda, foram 4 altares marcados na sua vida. Né? E o 4º altar é esse aqui, é o altar da adoração. Quando ele abriu mão. Então, irmãos, João está agora chamando a nossa atenção para nos mostrar que há evidências para o novo nascido. E o novo nascido, ele ama. Ama a Deus sobre todas as coisas. Nunca é dividido. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês vão perceber isso nos textos que nós vamos ler. O Senhor não fatia isso. Sempre está junto. Se eu amo meu irmão, eu amo o Senhor. Para eu dizer que eu amo aquele que eu não vejo, é uma mentira se eu não amar aquele que eu vejo. Então, nós sabemos também que o capítulo áureo das Escrituras, eu estou colocando dessa maneira com as minhas palavras, é o capítulo 13, e diz que ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não é? Se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ele diz, é como um bronze que soa e como um símbolo que retina. Ou seja, se não tiver amor, é só barulho. Não é verdade, não é nada genuíno. Eu digo que amo, mas na verdade a minha prática denuncia exatamente o contrário. Então, esse capítulo áureo é muito interessante, porque ele diz que o amor nunca falha. O amor nunca falha. Ali o amor ágape também. Né? E ele diz, e a palavra ali falha, diz que o amor nunca acaba. Tem uma outra versão que diz o amor, a versão King James diz o amor nunca morre. Mas essa expressão, ela significa o amor de Deus, ele jamais desmorona. Ele não acaba nunca. É um amor imutável. Aí diz que havendo as profecias, desaparecerão. Interessante que no capítulo 12, ele fala das profecias. Ele fala lá a respeito dos dons, né? Algo extremamente precioso, verdadeiro, genuíno na palavra, os dons espirituais. E ele fala para procurarmos com zelo os melhores dons, né? Então ele fala a palavra de sabedoria, ele fala a palavra do conhecimento, a fé, dom de curar, operação de milagres. Ele vai tratando esses assuntos: profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Ele trouxe ali 9 tipos de dons no capítulo 12. Mas ele coloca o amor como o supremo dos dons. Em outras palavras, não haverá dons se o amor não for uma realidade. O amor é como se estivesse ali vinculado aos dons. E os dons estão vinculados ao amor. Um não vai funcionar sem o outro. O amor
é esse dom mais excelente. Ele está acima de todos os dons. Além disso, é o caminho mais excelente. Superior, como nós podemos ver isso também no capítulo 13, superior ao conhecimento. Ele diz que a ciência ensoberbece, mas o amor edifica. Os dons, irmãos, sim, eles são maravilhosos, mas sobre todos é o amor. Mais importante que as doações sacrificiais. Mesmo que você der o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. É a prova do nosso amor pelo Senhor. É que nós o amamos também. Nós servimos, nós socorremos, nós abençoamos. Essa é a prova do amor. Esse é o andar nesse amor de Deus. Essas são as evidências que João está tratando aqui. Essas são as evidências. O amor na palavra de Deus, irmãos, em especial no Novo Testamento, é o resumo de toda a lei. Ele diz que quem ama, cumpriu toda a lei. É a maior de todas as virtudes. A maior prova de maturidade espiritual. Além de discernimento de espíritos, além de tantos outros dons que nós conhecemos, é o amor. A grande prova. E ele diz que, quando ele conclui, o capítulo 13, ele diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Não é verdade? Mas ele diz o maior desses é o amor. Por que o maior desses é o amor? Porque, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Um dia você não vai mais esperar. Um dia tudo aquilo será realidade para você. E a esperança, um dia você não precisará mais dela também, porque a sua esperança foi consumada quando você estiver diante do Senhor. Mas o amor é eterno. O amor jamais acaba. O amor dura para sempre. E também, quando nós vemos em Gálatas a respeito do amor, nós vemos que o fruto do Espírito é amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz que contra essas coisas não há lei. Porque o fruto do Espírito é o amor. Não é interessante? Porque ele não diz os... Depois você confere, Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Ele não diz lá, porque os frutos do Espírito é o amor. Ele diz o fruto do Espírito. Mas ele cita 9 dons. 9 frutos do Espírito. Mas não é. É que para o Senhor o fruto do Espírito é o amor. Ele não cita no plural. Porque é a partir do amor que todas as outras coisas são realidade. Sabe por que falta alegria? Porque falta paz? Porque falta benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio? Porque a base é o amor. É como se pensar numa laranja. A laranja é o amor. E ela tem os seus gomos. E é interessante como que o apóstolo está nos compartilhando, nos dizendo, irmãos, se você é novo nascido, se você é nascido do alto, amemo-nos uns aos outros. Capítulo 4, verso 7. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Quanto ao primeiro texto que nós lemos, João capítulo 3, verso 16, nós falamos aqui todos de cor. Alguém disse, e é interessante, dá para considerar isso, é lógico que nós não queríamos que isso acontecesse, mas alguém disse que se nós tivéssemos somente João 3,16, seria suficiente para que a nossa própria consciência pudesse tocar no amor de Deus e compreender o que foi que Ele fez por nós. Alguém disse que é o resumo de todo o Evangelho de Deus. Ou seja, todas as boas novas estão contidas em João capítulo 3, verso 16. E essas características, irmãos, João vai nos abrir o seu livro para nós compreendermos ela. Porque eu posso não conseguir definir, por exemplo, espírito. Posso não conseguir definir fogo. Eu posso não conseguir definir luz, por exemplo. E posso não conseguir definir amor. Porque essas são expressões do Senhor mesmo. A palavra de Deus diz por 4 vezes o que Deus é. Em João capítulo 4, ele fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E o Espírito é Deus. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. João também vai dizer
Hebreus, depois do Evangelho de João, Hebreus vai dizer no capítulo 9 que Deus é um fogo consumidor. E é muito interessante, porque não é um fogo para te consumir, mas é um fogo que acende dentro de você. E você fica como que derretendo pelo amor de Deus. Quando você pega o contexto dessa palavra, de Hebreus, você vê que ele está falando do reino ali. E é onde ele deseja nos levar. Ele deseja, com seu fogo consumidor, consumir tudo aquilo que está impedindo para que você veja e entre no reino. E diz que Deus é um fogo consumidor. E também diz que Deus é luz. E Deus é amor, como nós já vimos aqui no texto. Quando ele diz que Deus é luz, está aqui em 1 João também, capítulo 1, verso 5. E diz que Deus é fogo consumidor, Hebreus capítulo 12, verso 29. Irmãos, o amor, alguém disse que o amor verdadeiro, ele não sobrevive a teorias. Então vocês vão vendo que ele amou de tal maneira que ele deu. É um amor que não é só de palavras, não é só de línguas, mas é um amor de fato e de verdade. Esse é o caráter do amor de Deus, esse é o caráter do amor ágape. Alguém disse que o amor é aquilo que o amor faz. É um amor que não resiste a teorias. Então, é o amor que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor que também não se baseia em sentimentos. E aqui a gente se envolve por um grande problema que estamos vivendo hoje, né? Sentimentalismo. Somos sentimentais. Hoje, se você pega as músicas, por exemplo, que estão sendo tocadas aí, muitas vezes, se você colocar depois, nem te aconselho a fazer isso, mas coloca depois a música gospel mais tocada, você vai ver que ou está no colo de Jesus, ou vem me abraçar, ou eu preciso tanto de ti. É só o eu que é o foco, né? A partir do século XVII, surgiu um movimento na Europa, no final do século XVII, chamado romantismo. E com esse movimento, o homem passou a ser o centro, então. E agora tudo ficou em torno dele. E vocês veem que essas coisas estão permeando na igreja? Onde o amor genuíno e verdadeiro de Deus está sendo colocado de lado. Deus é amor, é fato. E esse romantismo, ele fala muitas coisas. Uma delas, ele cita até tópicos do cristianismo, para vocês terem uma ideia. E eles falam que o cristianismo, a religião, é muito boa, porque quando você estiver muito triste, você pode ir lá e pode se consolar. Então você vê? As pessoas se assentam no banco para se consolar. Irmãos, amém, tem essa realidade. Nós temos o Espírito Santo Consolador. Mas acima de tudo, que Deus seja adorado no nosso meio. Deus procura adoradores. Quando você vê os cânticos que estão lá em Apocalipse, pode pegar todos os cânticos de Apocalipse. Você vê todos os cânticos voltados para o trono de Deus, voltado para Deus, adoração a Deus. E é isso que Deus tem requerido do seu povo. Deus procura adoradores. Então, muitas coisas malignas entraram a partir desse tipo de movimento, onde as emoções passou a ser uma grande ênfase. Se eu me emociono, então eu estou sentindo que Deus está aqui. Por isso que o louvor precisa ter fumaça, luzes, bandas, todas essas coisas. Porque eu não estou constrangido de fato pelo amor de Deus, estou constrangido pelo meu sentimentalismo. Isso é tão perigoso, irmãos, tão perigoso. Se você trouxe, né, o irmão já sugeriu isso, né, pegar a igreja primitiva, se fosse possível, e trazer para as igrejas de hoje, elas ficariam horrorizadas. Porque não caberia na mente muitas coisas. E nós falamos isso, irmãos, não é para condenar ninguém, mas é para que o nosso próprio coração seja sondado diante do Senhor. Nós não somos juízes de ninguém, mas nós precisamos nos sondar. Nós precisamos saber o caminho que nós estamos andando. Então, irmãos, esses movimentos, essa semana, eu acho que os irmãos devem ter recebido o vídeo de uma moça falando que bastaria ela trazer algumas moças para serem voluntárias das salinhas e as crianças, então, poderiam ser ensinadas. Estava colocando ali umas teorias, né, de socialismo. Jesus falou isso, né? Jesus disse aquilo, né? Só que, lógico, ela só pegou o texto isolado, né? Ela não pega texto dentro do contexto. Mas uma coisa que ela disse, que ela disse que andou 30 anos, ela nunca andou 30 anos em igreja.
né? Talvez ela foi uma vez nos 30 anos, não sei. Mas, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque ela disse lá, coitada, tadinha, já tentaram isso antes. O diabo está tentando isso, que é muito mais poderoso. Acabar com a igreja, o testemunho de Deus. E ela disse que se ela contar o que ela viu, ela acaba com o cristianismo. Irmãos, nos últimos dias isso vai começar a acontecer. E a gente não precisa, nossa, escandalizar. Não, ela tadinha. Ela nem sabe o que ela está falando. Ela é cega mesmo. Mas nós precisamos ser capturados por esse amor. Porque nós vamos ver aqui o texto que aquele que ama não teme. Sabe, irmãos? Aquele que ama não teme. Está diretamente ligado ao amor de Deus. Futuro, passado, o que aconteceu. Mas, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, aquele que ama, capítulo 4, versículo 7, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus. Veja o versículo 8. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu já li ele para vocês. Então vocês veem que Deus não ama porque Ele tem amor. Ele tem amor, mas Ele ama porque Ele é amor. É a própria essência, é o próprio caráter, é a própria origem, é a própria fonte do amor. Está em Deus. É o amor ágape. E o terceiro texto que eu li, né, que é esse do versículo 7, ele, como eu disse aos irmãos, ele não vincula a possibilidade de nós fatiarmos esse amor. Então, isso vocês guardem, irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Está sempre junto, sempre caminhando junto. Então, vamos ver esse amor na prática. Será que eu vivo em amor? Será que eu preciso amadurecer em amor? O que está associado com este amor? Já mostrei para os irmãos aqui alguns conceitos. João nos abriu a sua epístola. Nós vimos algumas marcas aqui genuínas desse amor. Agora eu quero colocar aqui para os irmãos. Eu separei 6 pontos que está aqui na epístola mesmo. Que João, ele mostra caráter a respeito do amor. São 6 pontos. Eu vou colocar para os irmãos de maneira breve, rápida, eu já estou atento ao tempo. E eu quero, em um ponto ou outro, colocar um comentário. Ou seja, é um amor que funciona na prática. E o primeiro ponto que ele coloca e vincula este amor a uma prática daquele que é nascido de novo, então, capítulo 2, 1 João capítulo 2. Se você pegar comigo aqui no versículo 5, você vai ver uma associação muito linda que ele faz do amor. Então, ele coloca aqui para nós essa luz, que qualquer que ama, guarda a sua palavra. Vocês viram? Aquele que ama, guarda a sua palavra. E o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Vocês viram? 1 João 2,5. Então, a primeira característica de alguém que ama é porque ele guarda a palavra do Senhor. E eu quero colocar aqui para os irmãos o 6º ponto. Por que o 6º ponto? Porque o 6º ponto vai falar algo muito parecido. A diferença é que ele usa uma outra palavra. Aqui ele usou a palavra logos, que é a palavra mesmo. Guarda a sua palavra, guarda as escrituras, poderíamos traduzir. E o último, que eu coloco assim como se fosse um sanduíche, ou 2 pilares de sustentação. O último está lá no capítulo 5. Veja comigo, capítulo 5, no versículo 3. Então, com isso, eu já estou abraçando com os irmãos aqui 2 pontos que ele diz a respeito daqueles que ama. Aquele que ama, que é nascido de Deus. Primeiro, guarda a sua palavra. 6º ponto, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, eles não são penosos. Os seus mandamentos, eles não são pesados. Em outras palavras, irmãos, aquele que diz que conhece ao Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, diz o apóstolo João. E é muito interessante que quando o Salmo 119 na Bíblia é conhecido como Salmo da Palavra. Então você tem como que sinônimos, mandamentos,
preceitos, regras, palavra. Tudo isso você pode abarcar como palavra de Deus. Simplificar isso como palavra de Deus. E no Salmo 117 mesmo, o salmista diz no verso 97, diz assim: como eu amo a tua lei. Lei seria também uma outra expressão para palavra, mandamento, preceito, regra. Né? Como eu amo a tua lei. E é a minha meditação todo dia. Olha que lindo. Né? Que isso seja uma realidade para nós. Que a palavra de Deus seja uma meditação para nós. É interessante que meditação você também pode colocar por medir. Então, é como se você enchesse o teu coração com um texto da palavra, um capítulo bíblico de manhã, e depois você fosse pensando nele. Você fosse medindo e falando: Senhor, esse ponto, aquele ponto. E o Senhor vai ministrando para você. Ou seja, eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Todo dia eu medito na tua palavra. No capítulo 1 aqui da Epístola de João, ele diz que e o amor é este, capítulo 1, verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Perdão, é 2 João, tá? Falei 1 João, mas era ali a continuação. 2 João, capítulo 1, verso 6. Diz que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Ou seja, andar como o nosso Senhor já andou. Andeis nessa palavra. E o segundo ponto, irmãos, agora, o segundo ponto que eu quero trazer, dos 6 pontos daquele que ama, né? Então, aquele que ama, João, pelo menos foi o que na minha leitura eu consegui aqui capturar 6 pontos. E o segundo, né, é o amor aos irmãos. E agora aqui eu vou ter que resumir mesmo, porque basicamente é isso que ele traduz o amor a Deus. Ele traduz o amor a Deus na maneira como eu dedico o meu amor ao outro. Né? Então eu poderia dar para os irmãos aqui como que um desdobramento em 6 pontos desse segundo tópico, certo? Que são marcas assim distintivas do nascido de novo, do nascido do alto, daquele que demonstra o amor uns pelos outros. E o primeiro deles está aqui em 1 João no capítulo 2, verso 10, que diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz. Tem uma outra versão que diz permanece na luz, né? E nele não há escândalo. Veja também comigo, irmãos, o versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Veja o verso 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vocês veem a seriedade disso? O amor aos irmãos a falta do amor aos irmãos pode nos cegar. Ou seja, eu não amo meu irmão, possibilidade de eu estar em trevas. Então, aquele que ama o seu irmão, ele permanece na luz. E o segundo tópico aqui é 1 João 3, 10. Olha aqui comigo, versículo 10 do capítulo 3, diz que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha que contraponto, olha que contraste ele faz. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então aqui dentro do contexto ele coloca um exemplo extremamente negativo, porque ele diz que desde o princípio, né? Veja o versículo 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que desde o princípio? Quando você lê Gênesis capítulo 4, você descobre que um irmão matou o outro irmão. Então é esse exemplo que ele usa. Então ele coloca aqui dizendo que o Caim tinha as obras más. E Caim matou Abel porque ele tinha as obras más? João vai dizer que não somente, mas que Caim tinha obras más e Abel tinha as obras justas. Então foi por isso que ele matou o seu irmão. Não foi só porque ele tinha obras más. Os irmãos entendem? A dificuldade, irmãos, Romanos 12 vai nos dar um lindo exemplo. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, não foi encontrado alegria no coração de Caim. A vitória de Abel
não foi uma vitória para Caim. As obras dele eram justas, mas as minhas obras eram más. Então Caim cometeu o primeiro fratricídio na história humana, na história do mundo. Então, a maior dificuldade, muitas vezes nossa também, irmãos. Muitas vezes chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes é. E o Senhor precisa encontrar isso em nós. Eu torcer pelo irmão, eu torcer para que dê certo, eu orar por ele. E às vezes vai até contra o nosso coração, enganoso. Mas eu preciso persistir e descobrir o meu próprio coração. Senhor, não estou me alegrando com o meu irmão, com a conquista dele, com a conquista dos seus filhos. Eu não estou orando pelos filhos dele. Eu não quero que os filhos dele progridam. Irmãos, o nosso coração está recheado do coração de Caim. Misericórdia, alegrai-vos com os que se alegram. Então esse é o segundo ponto, que faz uma divisão entre filhos de Deus e filhos do diabo. Ele não ama a seu irmão, portanto ele não é de Deus. Terceiro ponto, aqui no verso 14, bem na sequência. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E quem ama a seu irmão, quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então esse é aquele que passou da morte para a vida. Uma das expressões claras que nós podemos extrair aqui é que ele ama a seu irmão. O quarto ponto, dentro desse aspecto daquele que ama, né, e como eu disse, ama aos irmãos, versículo 16, que está aqui também na sequência. Nós conhecemos nisto o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É isso. Ou seja, aquele que mais ama, mais se parece com Deus. Irmãos, você seria capaz de falar esse texto que eu li aqui agora de cor? Daria para falar de cor? Eu estou falando isso porque muitos consideram esse versículo que nós acabamos de ler, e nisto consiste o amor, como a continuação de João 3,16. Então você tem João 3,16 e você tem 1 João 3,16. Alguns chamam de uma maneira bem didática o Joãozinho e o Joãozão, né? Onde lá nós temos o Joãozão e aqui nós temos o Joãozinho. Mas nós temos mais facilidade de guardar e memorizar aquilo que vem ao nosso benefício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas aqui a continuação, que ele deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É como tivesse uma reticências lá em João 3,16. E aqui em 1 João 3,16 ele completa aquilo. É a completação. Em outras palavras, isso aqui está falando de uma vida de sacrifício vivo nossa. Comunhão com os irmãos. Serviço aos irmãos. Relacionamento uns com os outros. E o quinto aspecto, o quinto ponto aqui dentro desse segundo ponto, né? Versículo 17. Vê que ele está tratando aqui numa sequência, né? E aqui ele vai mostrar, vai dizer que a demonstração do amor é através dos nossos recursos materiais. Ele diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como? A pergunta que ele faz: como estará nele o amor de Deus? Em outras palavras, seria realmente a continuação do amor de Deus, que deu tudo o de mais precioso por nós. Amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aqui ele está dizendo: olha, você vê o seu irmão necessitado, com uma necessidade, como você possui os bens, recursos, você tem condições, como você vai fechar o coração, como é que o amor de Deus vai estar em você? Vocês veem, irmãos? E mais um outro ponto, né, que está aqui no capítulo 4, versículo 11. Ele diz: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ou seja, agora ele está nos demonstrando aqui o mesmo amor que o Senhor teve por nós, né? Nós também demonstrarmos o mesmo amor pelos outros. E aqui parece que é tão simples, mas é um amor sacrificial.
É um amor que entregou a sua própria vida. E o amor aqui é um amor de maturidade mesmo, assim como os outros, né? Esse ágape, esse amor de entrega, esse amor de entrega irrestrita. Como, irmãos, estará o amor de Deus em nós? E se de tal maneira, né? É interessante que ele diz aqui, né? E se de tal maneira o Senhor assim nos amou, e Deus amou o mundo de tal maneira, né? Você faz essa conjugação ali também. Nós também devemos amar uns aos outros, diz a palavra do Senhor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, versículo 19, não é? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 20, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Capítulo 5, verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Amém. Irmãos, o terceiro ponto é: não ameis o mundo. Capítulo 2, voltem para o capítulo 2, 1 João, né? Versículo 15. Então, o primeiro ponto, guarda a sua palavra. O sexto ponto que eu falei para os irmãos, guarda os seus mandamentos, que é o sexto, né? O segundo ponto é ama, Ele ama. E quando a gente então pega esse amor aqui, ele está sempre demonstrado no amor aos irmãos. E o terceiro ponto, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós colocarmos a nossa vida aqui, debaixo desse holofote que Deus coloca de nós, eu sei que muito será denunciado a nosso respeito. Mas, irmãos, nós sabemos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. E nós precisamos saber, em especial os jovens, o amor ao mundo é um amor que jamais será correspondido. Jamais. O irmão Watmani diz que a nossa libertação do mundo não começa quando nós desistimos disto ou daquilo do mundo. Ele diz que não. A nossa libertação do mundo não começa dessa maneira. Ele diz que quando vemos com os olhos de Deus que este é um mundo que está sob sentença de morte. Então é assim que nós precisamos ver. Como nós podemos amar algo que está sob uma sentença de morte? E o problema, irmãos, é que muitas vezes a gente acha que nós não estamos sendo admirados pelo mundo. E nós sabemos que o mundo, ele consiste em questões não só políticas, religiosas, sociais, econômicas. Tudo isso está envolvido dentro do cosmos, que é a palavra aqui para mundo. Tudo isso está englobando aqui. Agora, o problema não é nós sermos odiados pelo mundo. O problema é sermos admirados pelo mundo. Então é esse o cuidado que nós precisamos ter. Por isso que eu disse em especial aos jovens. Porque a gente vai calejando um pouco mais e vai descobrindo que aqueles amigos do mundo que nós tínhamos no passado era o que chamava de amigos tabernários. O que é amigos tabernários? É aquele amigo que só é do social. Mas na sua dificuldade, talvez ele te mande uma mensagem pelo WhatsApp. Talvez. Ele não está com você. Você não encontrará jamais no mundo o amor que o teu coração tanto anseia. O amor transformado seu não encontrará no mundo. O teu coração, esse amor não será correspondido. Absolutamente. O Senhor Jesus, ele disse no capítulo 15 do Evangelho de João, se vós fosseis do mundo. Vocês lembram dessa palavra? O mundo amaria o que era seu. Mas vocês já não são do mundo. Todavia, pelo contrário, eu escolhi vocês e tirei vocês do mundo. E é por isso que o mundo odeia vocês. É por isso. Irmãos, o quarto ponto está dentro do contexto do nosso versículo áureo, capítulo 4, vou ver com os irmãos o verso 9. Quarto ponto. Aqui vai falar de renúncia. Aqui vai falar da nossa necessidade de tomarmos a cruz do Senhor. Versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então, quem é a nossa vida, de fato?
por meio de quem nós vivemos. A vida do regenerado vive pela vida do seu Senhor. Vamos ao quinto ponto. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Verso 18. E é aqui que eu quero chegar. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, ou medo, né? Em outra versão. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E aquele que teme não é perfeito no amor. A gente sabe, já temos falado, os irmãos têm tido notícias de que jamais teve uma geração tão ansiosa como as dos dias atuais. Jamais. De 2 anos, 3 anos para cá, em especial depois da pandemia, o número cresceu 80%. Medo, insegurança, incerteza, síndromes, ansiedades, tudo isso vai contaminando o nosso coração. Pânicos. Irmãos, vários irmãos fazendo tratamentos. Tem acontecido muito isso. E o que é que nós tememos? Na verdade, deveríamos temer, irmãos, estarmos afastados desse amor. Esse talvez deveria ser o nosso único medo. Se eu puder dizer que tem um medo positivo, esse deveria ser o único. Porque é esse medo que nos encoraja. Esse medo que nos dá coragem para o futuro. Esse medo, ele nos faz estar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Foi o que o Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Porque, inclusive, o Senhor Jesus disse que são os gentios que buscam essas coisas. Ou seja, são os pecadores que ficam pedindo comida, bebida, roupa, falando: Senhor, eu não posso pedir o pão nosso de cada dia? Sim, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje, não amanhã, né? Mas ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele diz: são os gentios que pedem essas coisas, mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque o Pai sabe de todas as suas necessidades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas eu vou acrescentar para vocês. Então, no amor não há temor, no amor não há medo. O salmista vai dizer que ele não se atemoriza de más notícias. Tem muitos irmãos com medo do resultado das eleições. Vocês acreditam? E se eu disser para os irmãos, é só uma figura, tá? Que se acontecer talvez o que você espera que não aconteça, é o que está faltando para que seja consumado todas as coisas. Se eu disser isso, você vai falar: irmão, mas mesmo assim eu queria um mundo melhor. Mas se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Esse mundo jamais será um mundo melhor. Jamais. Né? Se você está sabendo que o navio vai afundar, como disse o irmão do passado, você vai perder o seu tempo pintando convés? Querendo consertar o mundo? Então, é lógico, irmãos, claro, que a gente quer justiça, a gente quer paz, a gente quer segurança, a gente quer tudo isso. Ninguém aqui é psicopata, né, ou masoquista, que quer o pior. Nós não queremos o pior. Mas o fato é que isso não pode nos atemorizar. Senhor, está de verdade nas tuas mãos. Ah, mas e se? Se não pertence ao Senhor. Se é pecado. Né? Isto não é do Senhor. E aqui diz, vocês perceberam que o texto diz que o medo traz consigo a pena? O medo já é o grande mal que já está acontecendo com você. Nem aconteceu, mas você já está apavorado, como se não acontecesse. Enquanto que a paz que excede todo entendimento é o que deveria fazer parte do nosso coração. Isso está muito distante de nós. Aliás, diz que elas estão brigadas, né? A paz e a ansiedade, elas não... quando uma está num ambiente, a outra vai embora. Se a ansiedade está num ambiente, a fé também vai embora. Não tem como as duas dividir o mesmo espaço. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando nós vimos aqui que do amor do mundo, a respeito do amor do mundo, né, nós vamos ver no outro do tópico daquele que é nascido do alto, já lemos aqui, ele vence o mundo. E como que ele vence o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo: a vossa fé.
A vossa fé. E é isso. Então, muitas vezes, é isso que está nos faltando. Aliás, uma necessidade, uma coisa muito importante que deve entrar quando o medo bater a porta é a coragem. Né? Porque a fé vai trazer consigo isso. Enquanto o medo vai trazer já consigo a pena, nem aconteceu o problema. Nem deu o problema ainda, mas você já está penalizado como que se aquilo já tivesse acontecido. Quando os médicos especialistas colocam os aparelhos na pessoa, os mesmos sintomas que, como se estivesse acontecendo o problema, são os mesmos sintomas que a ansiedade produz, os mesmos batimentos. E é interessante, também não é o assunto aqui, mas quando você não perdoou alguém, eles colocam lá os negócios para medir os eletrodos e os mesmos batimentos. Quando você lembra do perdão que você não deu, são os mesmos batimentos do medo, o mesmo batimento da insegurança, o mesmo batimento se o problema estivesse real na sua frente. Porque há problemas reais. E nós vamos sim, irmãos. Nosso coração vai palpitar. E é normal. Isso vai acontecer. Né? Lá quando fala em Efésios, que nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir ao dia mau. Né? Então, muitas vezes vai vir o dia mau. A questão não é o dia mau. A palavra de Deus já nos garante. Né? A palavra de Deus já fala a respeito disso. No mundo sereis tribulados, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A questão é se eu estou revestido com essa armadura. Se eu estou revestido com esse amor. Porque onde está o amor, o temor vai embora. Se há o amor, é porque você foi aperfeiçoado no amor. E se há temor, diz o apóstolo João, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí você vai falar assim, então eu estou com um problema aqui. Então nós estamos com um problema aqui. E por isso que já nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor guarde o nosso coração de todas essas coisas. Se você sabe que tem algo que te contamina, que vai para o teu coração, você está vendo notícias, você está vendo coisas que têm feito o teu coração disparar, você sabe o que você deve fazer. Você sabe. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Vocês lembram dessa palavra? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Vocês sabem que Jesus, o próprio Jesus, ele disse, provavelmente, ele não sei quantas vezes, ele deve ter dito Shalom, né? Que era uma expressão de cumprimento, né? Que é a paz de Deus. Né? Eu não sei quantas vezes o Senhor chegou para alguém e disse, a paz seja convosco. Quando ele ressuscita, ele diz, né? Ele entra naquele local e fala, a paz seja convosco. Mas eu tenho certeza, convicção total e plena, que ele disse muito mais, não temas, do que Shalom, do que a paz seja contigo. Muito mais vezes. Não temas. Quando Josué ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim para ele, ser forte e corajoso. Em frente. Você tem o amor de Deus que foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que já te foi dado. Amém? Uma vez perguntaram para Agostinho, e ele escreveu, né? Ele escreveu, o que eu amo quando eu amo a Deus. Então ele começa a falar das suas afeições. Eu não amo a doce melodia, da harmonia da canção, nem a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas. Eu não amo o maná ou o mel. Quando eu amo Deus, eu não amo os membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são estes os que eu amo quando eu amo Deus. Mas, contudo, ao amar a Deus, ao amá-lo, é certo que eu amo a luz de alguma espécie, uma voz, um perfume, um alimento. Quando eu amo a Deus, é certo que eu amo um abraço. Quando eu amo a Deus, estes são espécies de amor que eu amo, no mais íntimo do meu ser. Quando a minha alma é banhada pela luz, que não está presa a nenhum lugar, quando escuta sons que nunca morrem, quando respira a fragrância
que não se dissipa com o vento, quando saboreia alimentos que nunca se consomem pelo comer, quando se apega a um abraço, que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que eu amo quando amo Deus. Ele é meio difícil de entender, né? Mas é isso. Ele diz que o seu amor primeiro, fundamental, essencial, está no amor do Senhor. E a partir deste amor, então eu não só não vou temer, mas eu também vou poder amar com o mesmo amor do Senhor. Amém, irmãos? Sei que nós precisamos ser aperfeiçoados nesse amor, mas o Senhor tem muita paciência conosco. Quando ele teve aquele último contato com Pedro em João no capítulo 21, ele perguntou: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Ali ele estava restaurando a sua comunhão com Pedro. Pedro disse: eu te filéu. Eu gosto muito do Senhor como um amigo, né? Vocês já conhecem essas passagens. E o Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, você me ágape? Você me ama com amor sacrificial? E aí Pedro responde para ele assim: Senhor, eu te filéu. Em outras palavras, eu gosto muito do Senhor como um amigo. Aí o Senhor Jesus, ele então vem no nosso nível. Ele foi no nível de Pedro, perguntou: Pedro, você gosta de mim como um amigo? Já estava bom para o Senhor. Ele começa de onde nós estamos, né? Ele parte da nossa limitação. Ele parte, muitas vezes está tão elevado, mas ele vem: Pedro, você gosta de mim como um amigo? Aí Pedro: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te filéu. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Sabe a diferença de amar e gostar? O gostar, irmãos, é o prazer de estar juntos. Mas o amor é até para os inimigos. Então não há desculpa para nós. Que o Senhor nos ajude, nos socorra com esse tema, com esse assunto. Que Ele guarde o nosso coração, que Ele sonde, que a gente descubra que a partir desse amor os dons podem surgir. A partir desse amor nós podemos estar mais seguros nas mãos do Senhor. É a partir deste amor. É para a glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Amém. Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome pela tua palavra. Ela é vida para nós, Senhor. Louvamos o teu nome porque estávamos tão perdidos, mas esse amor veio nos capturar. Nós te damos graças por esse bendito amor. Este amor que jamais acaba, Senhor. Esse amor que é eterno, que é infinito. É a despeito de nós, Senhor. A despeito até dos nossos tropeços. Esse amor vai nos buscar. Ele é tão paciente, Ele é benigno. Esse amor do Senhor que não se ufana, que não arde em ciúmes. Ele não se ensoberbece. E esse amor que não busca os seus próprios interesses. Nós te bendizemos. Que amor maravilhoso. Obrigado pelo amor que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Queremos ser a tua expressão aqui nessa terra, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados, uma semana debaixo da graça do Senhor. Deus abençoe, irmãos.